Olá, sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos a Palavra de Deus, as Escrituras, procurando aprender com os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Cristo deixado para nós, de forma prática, como nós podemos viver segundo seus ensinamentos. Vem comigo que hoje eu quero ler com vocês a primeira parte de Neemias 2. Neste mês de abril, nós estamos estudando a Páscoa, aproveitando que nós estamos em tempo de celebrar a Páscoa para nós como cristãos, a ressurreição de Cristo, tendo em mente aí também que há uma tradição lá na Torá da saída do povo do Egito, então nós levamos isso em consideração e procuramos entender o que tudo isso tem a ver conosco, qual é a lição, qual é o apontamento da Páscoa no Antigo Testamento, da Páscoa para nós, olhando aqui para a tradição cristã e pensando também em coisas proféticas, pensando aí na consumação dos dias, o que é avivamento, o que são os despertamentos espirituais. Por conta disso, nós estamos estudando Neemias também, para entender como é que Deus trabalha, como é que Deus age na restauração da sua aliança com o povo, tendo em mente que Deus cumpre ali e se mantém fiel e tem se mantido fiel às suas promessas, aquilo que ele anunciou que faria, por amor ao seu próprio nome, por conta da sua santidade, sempre trazendo de volta o povo de Israel ali, como relatado nas Escrituras, e até mesmo a igreja sendo avivada, despertada, sempre voltando ali, sendo alinhado com o coração de Deus. Hoje eu quero ler a primeira parte do capítulo 2 e quero tirar algumas lições e algumas conclusões a respeito do comportamento de Neemias. Então vamos ler. No mês de Nissan, que é março e abril, olha que interessante isso aqui, hein? Neemias entrou em contato com o rei, que é o que nós vamos ler aqui a seguir, no mês de Nissan, no mês onde eles celebram a Páscoa. Então é algo bem profético, bem característico. No 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Uma pausa aqui importante. Vamos lembrar o capítulo 1? O que aconteceu? Neemias toma ciência, ele pergunta para o irmão dele como é que estavam as coisas em Jerusalém. E o irmão dele conta que as coisas não estão legais. Então, Neemias chora, pranteia, jejua, ele se detém em oração. Qual era o mês, vocês lembram? Era por volta de novembro e dezembro. Então, nós estamos falando aí em torno de uns 4 meses entre o prantear, o chorar, a tomada de conhecimento do que estava acontecendo, até ele estar nessa situação aqui, diante do rei, compartilhando com o rei o seu coração. Então nós temos um período de tempo onde Neemias se dedicou à oração, e isso vai ser importante para nós mais para frente. O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, se este servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Então olha aqui, os 4 meses de oração, de dedicação a Deus, aparecendo para nós como inteligência, estratégia de Neemias, sabendo falar, colocando ali as necessidades, o que ele precisava levar, com quem ele precisava falar, aprovação de quem ele precisava documentar ali e apresentar, que o rei estava permitindo ele fazer isso. Neemias foi muito inteligente aqui.
No versículo, continuando o versículo diz assim: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Olha, aqui começa a jornada de Neemias. Mas ela não começou exatamente aqui. Ela começou antes. Então você tem todo um período de oração e dedicação dele, que está claro para nós, né, gente? Ele orou, clamou a Deus pacientemente e depois de 4 meses ele se coloca diante do rei já com um plano. Quanto tempo ficaria fora, do que precisaria e com quem precisaria falar para que desse certo tudo isso. Eu separei aqui 4 coisas que Neemias fez, só nesse trechinho, que podem ser muito interessantes se nós pararmos para analisar a partir das escrituras. Vamos lá? No primeiro de tudo, eu anotei assim: como Neemias tratou o rei Artaxerxes. Ele não chegou, gente, chutando o pau da barraca. Ele não chegou desrespeitando, ele não chegou fora de si, desesperado. Não, apesar de estar triste, Neemias sabia o que estava fazendo. Em 1 Pedro 2,17 diz assim: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Neemias sabia o lugar dele e sabia que ele precisava da aprovação do rei. Ele respeitou isso, a autoridade do rei, e orou a Deus, que é o segundo ponto aqui que eu quero trazer para vocês já. Neemias, não sei se vocês perceberam ali, mas antes dele falar, porque o rei estava perguntando: ora, por que você está triste? O que aconteceu? Ele escreveu assim: e orei a Deus e disse. Então, Neemias, na sua sagacidade, ele sabia muito bem onde era a peleja dele e quem o iria ajudar. Lá em Provérbios 16:3 diz assim: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Neemias, gente, correu para quem poderia resolver. Ah, o rei? Não. Ele correu para Deus. Então, diante disso, o que nós podemos compreender e aprender com o exemplo dele? Independente da situação, da circunstância, do que nós estamos vivendo, das dificuldades, dos gigantes ou desafios, a questão não é o tamanho do problema ou a quem nós precisamos convencer para nos ajudar a resolver determinado problema. A questão é a nossa postura diante de Deus. E como nós nos colocamos, primeiramente, no nosso lugar, respeitando as autoridades, respeitando o papel de cada um e buscando a bênção do Senhor. Sendo pacientes, olha só quanto tempo ele se dedicou em oração, buscando a bênção de Deus diante da autoridade. Neemias podia ter fugido, ele podia ter pensado em N estratégias diferentes, mas ele sabia o lugar dele e sabia quem é o Deus das causas impossíveis. Quem é por nós, gente? Quem é que nos ajuda com a vida, com a rotina, com os nossos desafios? É Deus. E Neemias sabia disso. Ainda mais porque estava falando sobre o povo de Deus, sobre Jerusalém, sobre o Deus de Israel. A causa de Neemias não era uma dor no pezinho dele, no dedinho do pé dele. Não era simplesmente os seus problemas pessoais. Não. Neemias sabia a seriedade do problema e o tamanho do desafio que ele estaria enfrentando. E o que ele fez? Ele orou a Deus. Ele pediu que Deus abençoasse os seus planos, que ele fosse bem-sucedido em relação ao rei, que ele obtivesse favor do rei. E foi justamente isso que ele relatou para nós, porque a mão de Deus estava sobre mim, o rei me permitiu e entregou as recomendações e ele conseguiu tudo o que ele precisava para fazer e desempenhar o seu papel muito bem.
Além disso, ele foi muito perspicaz, porque ele chegou com o problema e ele já tinha a solução do que precisava ser feito, do que ele precisava do rei, quanto tempo ele ficaria fora. Neemias pensou antes, vocês conseguem perceber isso? Eu não sei se vocês lembram, mas quando nós estudamos Esther, o livro de Esther, nós vimos isso aqui, essa perspicácia, essa inteligência, o bom manuseio ali na conversa, se colocando bem diante do rei Xerxes. Esther sabia o que estava fazendo, convidando o rei para ir novamente no banquete, pedindo para ele levar Amã. Esther sabia o que estava fazendo. E por quê? Porque primeiramente ela orou, jejuou, se dedicou a Deus. Esther lutou e pelejou com as armas certas, assim como Neemias. E esse é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês do que nós lemos. Neemias pediu ao rei cartas de recomendação para os governadores e para Asaf, o chefe ali, que cuidava da segurança da floresta. Neemias estava compreendendo, gente, a demanda da reconstrução dos muros. Ele sabia do material que precisava, ele sabia a importância de ir com a recomendação do rei, e não só, ele foi com o exército. Neemias estava jogando para ganhar. Ele estava ali se comportando, se posicionando como quem sabia o que estava fazendo. Mateus 10:16 diz assim: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus já deu a letra aqui para nós. Como cristãos, como seguidores de Jesus, como aqueles que portam a mensagem do reino de Deus, nós precisamos ter em mente que Jesus não nos chama para ser perdidos na vida, tolos, imaturos, inexperientes, não. Jesus diz: sede prudentes como as serpentes. Em algumas traduções falam astutos. E eu gosto dessa palavra no aspecto positivo da palavra, de inteligência, de perspicácia, não na questão do engano, na astúcia, negativamente falando, mas olhando ali para uma inteligência relacional, saber como lidar com as pessoas, saber e ser estratégico. Neemias foi estratégico e se planejou para estar diante do rei e para resolver o problema de Jerusalém. Por isso que ele pediu as cartas, por isso que ele pediu recomendação, por isso que ele pediu madeira para reconstruir ali o que havia se perdido, que estava em ruínas. Quarto ponto, olha só, aqui começam os desafios, no sentido de pessoas. Então, se era um gigante a ser vencido, o rei, a aprovação do rei, isso foi vencido. Agora Neemias começa a enfrentar uma resistência de pessoas diante de uma mudança e de uma transformação que ele iria levar para o povo de Israel. Então, você tem Sambalate e Tobias encabeçando, liderando um grupo que iria ser uma pedrinha no sapato de Neemias. Então, a bênção de Deus sobre ele não era simplesmente para ele ganhar favor com relação ao rei, não era simplesmente com relação à sua segurança, vendo ele sendo aprovado ali e recomendado aos governadores para que ele pudesse atravessar a região, mas era também uma questão da oposição que se levantaria contra o que ele iria fazer e contra o que Deus, gente, estava fazendo por meio da vida de Neemias. Em Mateus 10:22, Jesus nos alertou assim: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Então, olha só, sempre quando há algo da parte de Deus, sempre quando a luz de Cristo brilha de forma especial
em determinado lugar, quando o plano de Deus avança, quando o reino de Deus avança, sempre haverá, gente, resistência. E isso aqui faz parte da realidade humana. Quando nós pensamos em reino de Deus, na luz de Cristo, Jesus deixou muito claro que nós teríamos opositores, perseguidores, algozes. Não por nossa causa, não, mas por conta da mensagem e da luz que nós carregamos, por conta do nome de Cristo. Ora, se crucificaram o Filho de Deus por conta da sua mensagem, por que conosco vai ser diferente? Mas isso não foi suficiente para Neemias recuar ou abrir mão daquilo que Deus entregou para ele como missão. Neemias perseverou, gente, e nós vamos ver isso ao longo da leitura. Neemias foi inteligentíssimo e lidou muito bem com os perigos daqueles que não queriam a vontade de Deus. Sempre, e eu vou repetir isso para você, sempre haverão opositores contra Deus, contra os planos de Deus e contra a vontade de Deus. E nós não podemos estar surpresos ou despreparados diante disso. É dito por Cristo que assim como ele foi odiado, nós também seremos por causa dele, por levarmos a sua mensagem e por levarmos a sua luz. As trevas não têm nada a ver com a luz, elas não se misturam. E Neemias enfrentou essa questão. Para a gente encerrar, uma palavra-chave para o vídeo de hoje, o que vocês acham? Eu separei aqui uma palavrinha que é a seguinte: esperteza para Neemias, uma qualidade, uma característica. Neemias foi muito esperto. Esperto em que sentido? Sabendo o lugar dele diante de tudo isso que estava acontecendo e quem era o financiador da missão que ele tinha para consigo mesmo, para com o povo de Israel e, acima de tudo, para com Deus. Neemias sabia o seu lugar diante de Deus, sabia o seu lugar diante do rei, ele não saiu chutando e quebrando a banca, ele se colocou humildemente e pediu a Deus pelo favor do rei. Ele sabia que ele precisaria de recursos, ele sabia que ele precisaria da recomendação do rei diante dos governadores para sua segurança e para que ele conseguisse realizar o plano, o projeto que Deus estava ali gerando no coração dele por todo aquele tempo e período de intercessão, de clamor, de pranto por conta das coisas que estavam acontecendo em Israel. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te inspirado com esse comportamento muito rico de Neemias, o seu testemunho, como ele se comportou, que foi com certeza determinante para o seu sucesso. Ele sabia suas fragilidades, ele sabia suas limitações e sabia que ele precisaria de ajuda. Neemias sabia que precisaria de ajuda. Então eu deixo isso para vocês hoje. Busque no Senhor sabedoria, busque no Senhor estratégias, planejamentos e principalmente que Ele abençoe os teus planos. Porque se não é a vontade de Deus, pelo menos Ele nos alinha com aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Por isso que oramos, por isso que estamos em comunhão com Deus, para entender qual é a vontade dEle. Assim seremos abençoados nas coisas que nós estamos para fazer, nas coisas que temos para viver, como desafios, como gigantes a ser enfrentados. Vocês podem ter certeza que Deus está conosco e irá nos abençoar. E o nome de Cristo será glorificado através das nossas vidas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.